Oi, gente, boa noite. Vocês devem estar estranhando por que eu tô aqui. Afinal, hoje eu sou a convidada da Luana Lima, lá do Falar Cura, para conversarmos sobre maternidade e quarentena. Só que o que ocorreu e o que aconteceu é que a nossa internet, não sei se é a minha ou a dela, ou a nossa, não sei o que está acontecendo nesse Instagram neste momento, mas acabou que lá a minha imagem não aparece. Então, por esse motivo, eu tô chamando a live aqui pelo meu perfil para que a gente tente fazer esse nosso diálogo, né? Essa nossa conversa. Já vou chamar a Lu aqui. Vamos lá. Lu, tô te esperando. E rezando muito para que dê certo. Aê! É, gol! Ai, Cara, Lu, assim, que ó, coisa! Mas eu tô muito feliz de te maternidade. ver. Vamos mudar isso, Olha, vamos mudar esse sentimento que estava aqui na nossa vamos, cabeça. Chega não, de pessimismo, chega de tristeza. Bem-vinda vamos lá. aqui no lado de Muito cá. obrigada, muito obrigada. Ah, eu adoro isso. Tô gostando que daí eu tô indo pra casa de vocês. Eu chamo pra mim e aí vou pra casa de vocês. Eu acho ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Ah, Gente, então, vamos lá. deixa eu só ambientar. Tem gente chegando do meu perfil e do teu. Então, quem Vai, não estava falar. sabendo que não era para ser chamado pelo meu, né, Lu? A gente teve um problema Não de é? conexão e a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. A gente vai ficar sem saber até o fim da nossa vida. Mas a gente tentou por 2 ou 3 vezes lá no perfil da Lu fazer a chamada da live. Só que a minha imagem ou congelava ou ficava escura. Então, a gente chamou aqui no meu. E graças a Deus a gente conseguiu. E a gente vai conseguir conversar hoje Importante. sobre quarentena e principalmente maternidade dentro dessa quarentena. Certo? Bem-vindas, gurias que vêm chegando. Já peguem um aviãozinho aí, enviem para todo mundo que vocês sabem que vai gostar desse tema, que vai se surpreender, ou de repente aqui, junto com a gente, vai acabar tendo outras estratégias aí para lidar com a maternidade. Lu, a casa é tua, fica bem à vontade e vamos juntas. Gente, primeiro então me apresentar para as meninas aqui que são da Clá, mãe de dois. Eu sou a Luana Lima, eu sou a mãe de três. Eu sou a mãe de três e o meu perfil é o Falar Cura. E muito do fato de eu ser mãe de três é que surgiu o Falar Cura, é uma história gigante, assim, que até ontem eu contei, então se você correr nos meus stories ali dá pra ver ainda um pouco da história. Tem um destaque lá contando tudo, mas assim, o Farcura, ele é um lugar de partilha, ele é um lugar de conversa, e tudo aquilo que me inquieta, eu tento trazer para que a gente possa conversar. E aí eu chamo pessoas, né, pra gente conversar junto e poder partilhar. E essa semana eu estava muito inquieta em relação à maternidade. Então, quarta-feira eu conversei com a Karine, arroba a Karine Matos, sobre culpa materna. E hoje com a Carissa, sobre maternidade na quarentena. Porque na quarentena tudo ficou meio fora do lugar, né? Se acostumar com essa vida de internet, com live e com criança. E aí eu queria saber da Clarissa, porque a Clarissa é pedagoga. Então, assim, em primeiro lugar, por que eu chamei a Clarissa? Primeiro que eu acho lindo o perfil dela, ela contar a rotina, dela trazer essa questão dela ser mãe de dois, que eu me identifico, né? Que eu sou mãe de três, enfim, tudo mais. Mas assim, eu, luanalima.com.br, não tenho aptidão, essa aptidão com as crianças, assim. Embora eu tenha três filhos, essa coisa de ficar fazendo atividade, né? Eu não tenho, eu não tenho. Eu faço, eu brinco. Mas aí veio a escola com atividade online e eu me embaralhei toda. E aí eu fico vendo essas mães pedagogas incríveis, né? E eu queria saber, Clarissa, como é que tá sendo aí pra ti, assim, ser mãe e ser professora e ter que lidar com tudo isso aí. Vamos começar essa conversa. Então, a Lu me apresentou um pouco, né? Eu sou a Clá, mãe de dois, da Maria e do João, da nossa casa de doces, né? Do nosso mundo fantástico. E aqui, sou esposa do Marcelo, sou pedagoga, tenho, enfim, especializações em educação. Minha área de atuação é anos iniciais, né? Embora eu tenha habilitação também para educação infantil. Mas é claro que por trabalhar muito com crianças e por também saber sobre fases do desenvolvimento, sobre como a criança aprende, para mim essa parte na maternidade, na quarentena, foi muito tranquila e está sendo. Eu não posso dizer que em algum momento isso foi um dificultador, porque não foi. De todas as coisas que a gente precisa arranjar e equilibrar os nossos pratinhos, essa é a que sempre tá no lugar, sabe? Então, Que bom. como é que foi essa chegada de quarentena? Quando a gente recebeu no trabalho, né, os nossos avisos de que as nossas escolas iriam paralisar, eu sou professora, meu marido também,
E os nossos filhos estudam numa escola do município, então nós somos geridos pela rede municipal. Quando a gente recebeu os calendários de paralisação do ano letivo, a gente já se organizou em casa no sentido de fazer atendimento das crianças. Então, o que a gente fez? Na noite anterior ao primeiro dia que nós ficaríamos integralmente em casa, a gente fez um cronograma, tá? Esse cronograma já mudou até agora, mas o nosso cronograma inicial, ele se baseava muito em atender as necessidades das crianças, promover atividades que eles pudessem se sentir felizes e contemplados, assim como na escola, preocupados também com que eles continuassem aprendendo, porque a gente não queria que eles fizessem mais do mesmo, que a nossa rotina de casa acaba fazendo mais do mesmo, né? Se a gente não se cuida, a gente promove sempre as mesmas brincadeiras, ou usa sempre os mesmos brinquedos. E então a nossa preocupação rodou aí. E principalmente pela preocupação que a gente tem e tinha também muito latente, que era o uso de telas. A gente não queria passar um dia inteiro utilizando telas para que os nossos filhos ficassem ali passando o tempo deles. Então, por isso a gente montou um cronograma. Inicialmente, nesse cronograma, ele era muito lúdico, ele era muito, assim, cheio de coisas especiais. A gente envolveu na ocasião, vou contar os detalhes, tá, Lu? A gente envolveu 4 tarefas diárias. Nessas 4 tarefas diárias, as crianças eram surpreendidas, então todos os dias eles acordavam. A gente mora numa casa de 2 andares, então eles desciam as escadas. E lá na sala já tinham 4 balões cheios, e dentro de cada balão tinha uma atividade. Então, eles tinham que escolher um balão, estourar o balão, a gente fazia a leitura da atividade, então se encaminhava para a atividade. Então, eram 4 horários estratégicos de desenvolvimento de atividades pedagógicas para as crianças, tá? E o que aconteceu? A gente elencou mais de 20 atividades, tá? Então, a gente tinha cronograma. A gente ficou 20 dias vivendo isso intensamente, promovendo 4 atividades por dia, fazendo coisas diferentes. As crianças na mesma batida, porque os nossos filhos, para quem conhece eles bem de pertinho, eles são crianças bem ativas. Então, para eles não foi nenhuma dificuldade se engajar nas nossas atividades. Pelo contrário, eles sempre acordavam assim, vamos lá estourar o balão, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Então, era tipo o ritmo da casa, sabe? As crianças nos acompanham muito. E o que aconteceu é que quando tinha ali uns 20 dias já de funcionamento dessa rotina, e a gente combinou entre nós, eu e o Marcelo, que os balões era até acabar o estoque. A gente não compraria de novo. Sim. Então, quando os balões acabaram, acabou a dinâmica dos balões. E daí, tipo, trazer mais para normalidade, para rotina mesmo, de não precisar um ambiente de surpresa para promoção de uma atividade. Enfim, é algo muito pedagógico, mas que a gente conseguiu fazer por seio da nossa família. O que aconteceu, que a gente percebeu, é que tinham muitas atividades que a gente promovia que a Maria Clara se engajava mais, por a gente saber que já era da faixa etária dela, de maior atenção, e que o João, tipo, brincava 2 minutos, queria brincar de outra coisa. A gente não forçava que ele ficasse no lugar, nem brincando da mesma coisa. A gente respeitava isso. Só que, aos poucos, a gente foi percebendo que, assim, a gente não precisava promover 4. Talvez a gente promovesse 2 do dia, e que elas fossem, assim, intensas, legais, e que os 2 participassem. A gente poderia estar feliz do mesmo jeito. E também a gente começou a pensar estratégias, assim, ó, mais voltadas para o campo de atenção da Maria Clara, descoladas do campo de atenção do João. Que foi um segundo olhar, que no início a gente queria atender os 2, tipo, escolinha quando trabalha com multidade, sabe? Tipo, vamos atender todo mundo, fazer a mesma dinâmica, e quando a gente percebe, as crianças têm, por faixa etária e centro de interesse, outras coisas que elas gostam de fazer que são diferentes entre si, né? E a gente acabou modificando, e hoje a nossa rotina ela é bem diferente da inicial. O pessoal até brinca comigo quando conversa, né? Mas eu vi que tu baixou o ritmo, nananã. Não é essa a questão, né? Que a gente também... é muito uma questão de trabalhar assim com plano, ação, reflexão, plano, ação, reflexão. E isso acontece numa escola e na nossa casa a gente tem feito assim também, né? É muito nosso, assim, muito natural nosso. Então a gente faz, avalia, deu certo, faz outra coisa. Ou tem coisas que a gente não promove mais. Tipo, promover uma vez, tá ótimo. Uma vez na quarentena, não precisa de novo. Então, muita coisa a gente aprende, assim, da promoção mesmo, ao vivo, assim, com as crianças. Então, gente, essa é uma mãe que é pedagoga, que fez uma coisa que eu acho lindo. Agora eu vou falar um pouquinho assim. Quando começou a quarentena aqui em casa, assim como para todo mundo, a gente não sabia o que é, quanto tempo aquilo duraria. Né? De uma hora para outra, descobriu que teríamos que ficar em casa. E aí a escola também tinha dado, parou de 18 de março, né, se eu não me engano.
E aí tinha aquela ideia de abril. Então, no início, a gente se organizou de uma forma, a gente realmente conseguiu organizar, de priorizar as videoaulas. A Aninha tinha que estudar. Só para contextualizar, nós temos 3 filhos. A Aninha vai fazer 8 anos agora em setembro. A Carol vai fazer 3 e o João vai fazer 2. Então, assim, são faixas etárias diferentes. E como a Carissa falava, a gente quer contemplar todo mundo. E aí, às vezes, a gente cria um plano infalível, como Cebolinha, e que não contempla todo mundo. A Ana tem um jeito já de lidar com as coisas, de se concentrar, que é muito diferente da Carol e mais ainda do João, aprendendo a falar agora. Então, no início da quarentena, a gente se dedicou às videoaulas, a preparar, a organizar, e tinha atividade de pintura, reforçando que eu não tenho aptidão e habilidades para esse tipo de coisa. Eu não tenho essas ideias, assim, vou botar balões com atividades. Não. Eu tento fazer, assim, o meu melhor, né? E que as crianças se sintam contempladas. Só que, assim, ficou diferente a rotina porque, de repente, o pai das crianças estava em casa também. O Vini sempre trabalhou fora. Sempre, 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 desde que eu tinha só a Aninha. E de repente o Vinícius estava em casa, e isso também gerou uma novidade dentro de casa. O nosso pai está aqui, daí queriam brincar. E o Vinícius está em home office, ele não está em casa, ele tinha reuniões, tinha trabalho para fazer, e as crianças querendo brincar. E a quarentena foi se aumentando, né? E aí aquela coisa, a gente não sabia mais o que fazer. E aí chegou uma hora, a gente se olhou e a gente, quer saber, vamos relaxar um pouco. E aí, nesse relaxar um pouco, eu acho que a gente relaxou demais. E aí vem a live de quarta-feira, a tal da culpa materna, porque de vez em quando, tá, vai lá, pega o telefone, liga o YouTube, vai fazer não sei o que pra gente, né? Então, assim, a quarentena mexeu demais com a gente, porque é uma situação completamente nova. Eu nunca pensei que eu precisaria lidar. Então, assim, talvez algumas mães que nos escutem aqui na live agora digam assim, mas eu estava acostumada já a estar em casa com meus filhos. Eu digo, beleza, mas você nunca esteve em casa não podendo sair. Você nunca esteve em casa tendo que gerenciar uma situação diferente, né? Eu estava em casa, já estou acostumada. Mas tá, e aí as crianças não podem fazer, as crianças não podem fazer. Como que gerenciar tudo isso? E aqui, assim, foi gerando em mim essa inquietação de, assim, eu não estou fazendo o meu melhor. E aí, por isso que essa semana eu fiquei pensando em conversar sobre maternidade na quarentena, porque existem vários tipos de maternidade, né? Então, a tua maternidade é super pedagógica e de pensar, e tem aquela mãe que eu vi até na reunião da turminha da Ana, mães que não conseguem acompanhar os filhos na escola, né? Eu não sei se tem alguma mãe aqui que queira comentar como é que está sendo isso, que estão trabalhando e elas não conseguem se dedicar a atividades com os filhos. Atividades entendas aqui, não atividades escolares, mas brincar, enfim. E então, assim, tá sendo muito difícil gerenciar toda essa situação, porque a gente tem que se gerenciar, tem que gerenciar o trabalho, tem que gerenciar a família, né? E eu acho que isso gera sentimentos múltiplos, assim. E primeiro vem a culpa, depois vem o cansaço, como não descontar isso nas crianças, né? Como é que vocês estão perceberam, assim, os filhos de vocês, assim, como é que eles entenderam vocês em casa, né? Então, como é que eu posso dizer? Aqui a gente tem o costume sempre de focar no positivo, tá? Sempre. A gente enxerga os pontos negativos, a gente não é cego. Mas a gente muito promove na nossa linguagem o positivo. E eu vou te dizer assim, ó, hoje ainda estava conversando de tarde com uma amiga que está aqui, a Karina está aqui, e a gente teve a oportunidade de conversar hoje, a gente estava com muita saudade uma da outra. E a gente passou um tempinho conversando, e eu falei para ela, na verdade, eu recebo esse período de quarentena, Lu, como um presente de Deus na minha vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito fora. Aliás, eu sempre trabalhei a vida inteira, tá? 40 horas. Eu saio de casa bem cedo, eu saio 7h30 e volto com os meus filhos para casa às 6 da tarde, quase. Então, é um período de distanciamento longo praticado por mim, pelo meu marido, com as crianças desde que eles são bebezinhos. Eles não tiveram outra rotina que não foi essa. E no momento que a gente tem uma quebra de rotina, é claro que vem na nossa cabeça as preocupações com o mundo, com a saúde, com
a pandemia em si, com a questão dos vínculos deles afetivos, escolares, familiares. Mas eu enxergo isso e eu recebo isso como uma oportunidade. E eu preciso te dizer isso. Essa é a minha chance. Essa é a chance de eu ser a mãe que eu sempre quis ser para os meus filhos, embora eu não tivesse tempo. E não falo isso com culpa, porque, na verdade, esse é o mundo que a gente vive. A gente precisa trabalhar, a gente escolheu ter e ser assim, dessa forma. Mas eu enxergo essa pandemia tem todo o lado negativo que ela carrega. Mas para dentro da minha casa eu trago aquilo que para mim é muito especial, que é a minha presença com as crianças. É eu poder ser essa mãe que promove, que olha, que enxerga, que conhece as manhas do choro, que conhece agora os sinais de sono no meio do dia, que ajuda eles a entenderem os seus sentimentos. Porque no meu lugar, quem fazia isso era a prof de segunda a sexta. Eu fazia no final de semana. E o que é o final de semana? O final de semana é o sair da rotina. Então, a rotina familiar de 24 horas, uma família de convivência, a gente não tinha. E é muito diferente a gente ter, que nem eu falei para umas amigas já, né? A questão das férias. Ah, mas nas férias tu ficava com eles 24 horas, 30 dias. Sim, ficava. Só que nas férias, quem é que fica em casa? Quem é que fica trancado dentro de casa nas férias? Todos os dias. Quem é que vai ao mercado sozinho, lava suas compras, toma um banho e desce para a companhia das mesmas pessoas? Ninguém. Não é nas férias que a gente faz isso. Então, esse é um período particular, especial, que cada família está fazendo o seu ajuste. Está sendo um tempo muito importante para a gente de autoconhecimento, de gerenciamento de conflito também e gerenciamento de tempo. E está aqui também na live a Gi, que é personal organizer, que me ajudou muito ali em maio. Ela lançou um e-book que eu indico para todo mundo que eu conheço, que é um e-book que se chama Rotine-se. E, de fato, qual era a minha visão pedagógica? Era de que eu tinha que fazer um arranjo da rotina para as crianças enquanto mãe pedagoga. E acabou que partes da casa que a gente acabou usando mais ficaram sem atendimento, porque daí, assim, a gente não estava acostumado a fazer aquela rotina de limpeza e atenção como a gente fazia antes. Porque eu saía de casa às 7, voltava às 6, tinha áreas da minha casa que eu nem circulava durante os dias, entendeu? Tem áreas que a gente circula e tem áreas que a gente deixa lá no cantinho e a gente circula, tipo, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E acontece que na pandemia a gente circula em todos os cantos da casa todos os dias. E isso me desregulou. Sim. E essa parte que foi a grande mudança, assim. Eu tenho que ser uma mãe presente para as crianças, promotora do desenvolvimento deles, porque na vez da prof, sou eu que tenho que fazer, no sentido de tanto de cuidado quanto de promoção dessa questão bem cognitiva, assim, pedagógica. Mas a minha casa também precisa funcionar. Eles não podem estar num ambiente desorganizado, sujo. Eles não podem ter pais que estão insatisfeitos e daí demonstram essa insatisfação através de reações, que daí não são ações, né? A gente reage quando o negócio está pegando fogo. Então, na verdade, foi isso, assim, Lu, que aconteceu, sabe? Essa veio e eu enxergo como presente, enxergo como uma grande oportunidade de autoconhecimento, mas também não consigo não pensar em desafio, né? Porque essa mãe que sempre quis ser essa mãe, não era essa mãe. E ela tá aprendendo a ser essa mãe, né? E eu hoje, conversando com essa colega que tá aqui nos escutando, eu falei para ela, eu disse, eu queria poder terminar este período que a gente não sabe quando é e reduzir minha carga horária. Porque eu sou uma pessoa feliz fazendo essa rotina, embora eu não possa sair com o pé na porta e fazer tudo que eu gostaria de fazer com as crianças por perto, eu tenho sido muito feliz. E eu não posso negar, eu não posso dizer para ti que eu tô sofrendo, que tá sendo muito difícil. Tem dias que são mais difíceis que os outros, mas eu tô amando essa oportunidade, sabe? Tu falou uma coisa agora que, assim, é oportunidade, porque eu recebo mensagens aqui no Fala Cura de muitas mães, inclusive no grupo de partilha que eu tenho no Telegram, o link tá na bio da minha página, são muitas mães com esse sentimento de culpa, de não dar atenção para si, de sempre passou a vida inteira priorizando os filhos, e enfim, sempre tem essa questão da maternidade muito à flor da pele. E tu falava agora de oportunidade, né? Porque, assim, a gente está vivendo essa situação que ela é muito particular,
para cada pessoa que tem que gerenciar o seu trabalho, a sua família. Mas assim, agora a gente está tendo a oportunidade de tempo de olhar para os nossos filhos, né? Porque por mais que exista uma infinidade de coisas para se fazer na quarentena, o tempo ele ficou maior, sim, para a gente dar atenção para os nossos filhos, né? Porque uma coisa é a gente sair de casa e deixar o filho na escola e só ver ele de noite. Agora, as pessoas que estão em home office, basta elas olharem para o lado, a não ser que elas tenham trancado a criança num quarto, né? Mas assim, basta elas olharem para o lado, elas estão ali, elas são presença. E é importante falar isso para as mães, e eu quero muito falar com essas mães, assim, porque são as que chegam a mim com essas dores, de que eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, as crianças estão em casa, elas estão ociosas, eu não consigo me dedicar para elas. Criança precisa da presença, e nem sempre ela vai precisar de uma atividade, de sei lá o que a criança queira. Basta que você esteja ali com ela, né? Que olhe, que ela quer contar uma história, para e ouve a história. Gente, é 5 minutos às vezes que a criança quer. Ela, né? E é assim, ela tá te vendo em casa. É essa que é a diferença. E que para criança a lógica é totalmente diferente da nossa. Então assim, eu tô aqui trabalhando, eu tô ocupada, tá? Não, não, ela tá te vendo, tu tá ali. Então assim, esse tempo ele existe. Esse tempo ele é real, né? Então assim, que nem tu falava, tu trabalhou a vida inteira 40 horas e não podia fazer isso, não podia e agora tu pode. E quantas mães agora estão trabalhando e elas ainda estão trabalhando, e eu sei que fica aquela vozinha na cabeça do chefe, sei lá de quem, dizendo que tem que produzir, que tem que produzir. Mas agora você pode parar e olhar para o seu filho. E assim, como a gente não sabe até quando você vai ter essa oportunidade. A gente não sabe quando é que tudo vai voltar. Então, aproveitar como uma oportunidade, porque é um momento totalmente novo de se conhecer como mãe até. Porque como tu falou, tu é uma outra mãe agora, né? Tá se conhecendo é um outro tipo de maternidade que está se desenvolvendo em ti. E olha que tu já é mãe há bastante tempo, mas é outra realidade. É uma outra forma de gerir esse tempo, né? Então, assim, a maternidade na quarentena ele é um assunto que ele vai para vários lugares, porque eu sempre gosto de frisar, existem muitas maternidades, existem muitas formas do maternar, e a mãe tem que ficar tranquila se ela entender que ela tem que ser presença para o filho dela, ser presença. O que tu acha disso? Eu acho é muito isso, assim, Lu. Eu acredito, eu assim, dou fé a isso. Porque, na verdade, é disso que as crianças precisam, né? Eles precisam que a gente olhe nos olhos, eles precisam que a gente conte. Eu vou fazer um relato aqui como é que funcionava, tá? As crianças ficavam o dia inteiro. Quero deixar claro também que o pessoal pode ter achado que de repente eu não estou trabalhando, eu também estou fazendo meu home office. A gente tem uma organização minha e do Marcelo que, embora as escolas elas não estejam fazendo um atendimento municipais, tá? Tô falando na esfera municipal. Uhum. Um atendimento diário, a gente faz planejamento, a gente faz envio de tarefa, a gente alimenta a plataforma. Então, o trabalho ele acontece concomitante. A diferença é que a gente aqui acaba que por não precisar cumprir aquela carga horária exatamente naquela hora de trabalho, que eu sei que muitas pessoas estão precisando fazer, né? O cumprimento de carga horária, a gente consegue colocar essas nossas cargas horárias de trabalho em horários estratégicos, assim. Então, a gente não deixa de curtir muito a nossa família e não deixa de fazer o atendimento do trabalho, né? Mas o que eu queria falar também disso, que tu falou da questão da presença, tá? Vou dar um exemplo aqui, olha só do que é o gerenciamento de tempo e emoções, assim, das crianças que a gente está tendo essa oportunidade. Eu sempre trabalhei muito fora, sempre, e as crianças sempre foram muito para a escola, né? Eles não ficaram sem ir para a escola, a menos que estivessem doentes. E o que acontece? Quando eu precisava deixar as crianças da minha mãe, por exemplo, por algum motivo, ou porque eu tinha reunião de noite, ou porque a gente tinha algum compromisso, ou enfim, quando eu precisava fazer isso, a Maria Clara é uma criança que sinaliza muito assim com um choro. Ela fica muito triste por essa não presença, tá? E ela ficava na minha mãe muito triste, chorando, e a gente pegava ela vinha com aquele semblante triste. A gente está em casa há 4 meses. Ela sentiu falta dos meus pais, porque a gente está cumprindo o isolamento. Ela sentiu muita falta.
A gente faz videochamadas todos os dias, a gente conversa todos os dias, mas faz umas 3 semanas que eu permiti que a Maria Clara passasse uma tarde por semana com a minha mãe. Porque era algo que eu sei que faria muito bem para minha mãe. Minha mãe passa o dia inteiro sozinha. Minha irmã sai para trabalhar, minha irmã é da área da saúde. O meu pai passa o dia inteiro fora, porque ele cuida do pai dele. Então, a minha mãe passa o dia inteiro sozinha e a gente acabou fazendo um acordo, né? E acordo não, na verdade, a Maria Clara quis, a minha mãe aceitou e não teve assim, tipo, nós vamos agora. E elas é que fazem as combinações entre elas. Eu vou ir na segunda, vou ir na quarta, vou ir na quinta. A gente fica meio, né? Pode, não pode? E desde o primeiro dia que nós levamos, Luiz, isso nunca tinha acontecido, tá? Nós levamos a Maria Clara e quando nós voltamos para buscar, primeiro que a gente levou e ela nos deu tchau, felicíssima, com uma sacola de brinquedos, assim, tipo, estou realizando um sonho que é sair de casa e brincar fora de casa. E daí, quando a gente vai buscar, ela volta com um sorriso de orelha a orelha. Ela conta tudo que ela fez, que ela não fez, do que ela brincou, como foi, o que a vovó fez, o que elas conversavam. E ela volta, assim, cheia. Sabe quando vem a criança, assim, cheia de alegria? Esse é o sentimento que eu nunca tinha visto ela voltar da casa dos meus pais, que amam muito os meus filhos, que fazem de tudo, assim, para ver eles felizes, tão felizes como nesse momento. Quando ela teve a aplicação da presença familiar, ela se deu conta do quanto ela é feliz fazendo essas visitas. E claro que entre ficar com a avó e ficar com a mãe, no momento que fica o dia inteiro, ela queria ficar com a mãe. É evidente. Só que nesse momento ela tem uma mãe que está presente, que está sendo presença. Sim. Ela é capaz de sair e voltar feliz. Entendeu? Sim. E isso é algo assim que é um fator novo para nós, sabe? Bem novo. A gente já deixou de fazer várias coisas enquanto eles vão para a escola, enfim, e sair, fazer algumas coisas com os amigos, porque a gente ficava sempre com esse pesar, sabe? Tipo, a gente não tá com as crianças, a gente passou o dia longe das crianças. E acabava não fazendo. E hoje a gente já vê diferente, né? O quanto, de fato, faltava presença. Faltava que a gente ficasse mais perto para que eles fossem para os lugares seguros. Seguros para ficar e seguros para voltar, né? Mas, enfim, são relatos muito próprios desse período, né? Que talvez a gente nunca fosse fazer essa parada e a Maria Clara fosse fazer sempre episódios tristes da ida para a avó. Mas que a gente, nesse momento, está revertendo, né? Então, enfim, um dia após o outro, um dia melhor que o outro, nem um dia igual. Gente, assim, ó, pra quem entrou no meio do caminho, nós estamos falando então de maternidade na quarentena. Claro, eu vou te pedir um favor. Tu clica aí, já que tu é anfitriã da live, tu clica no ao vivo, que tu vai ver o tempo que nós temos de live, pra gente não se perder no tempo. Aí tu vai ser informada. 27h46. 27 minutos. Tranquilo, que daí a gente não se perde, porque quarta-feira a gente estava super empolgada falando e a live acabou. Porque a gente não viu quanto tempo a gente tinha. Mas assim, a live sobre maternidade, então vocês mandem aqui o que vocês estão achando para vocês. É muito importante essa troca, né? Como é que está sendo a questão da maternidade na quarentena, porque assim, é um novo, né? Uma coisa nova que chegou na nossa vida e muitas pessoas não souberam lidar. É uma coisa que eu e o Vini, a gente nos chamou muita atenção por vários lugares que a gente escutou, é que teve pais e mães que descobriram agora os seus filhos. Isso é uma coisa que nos chamou muita atenção. É uma coisa forte de dizer, mas é verdade, porque assim, nunca prestaram atenção, né? A vida, a rotina, nunca tiveram tempo de olhar para os seus filhos e perceberem como é que eles eram, que eram crianças agitadas ou que não eram, como é que estavam na escola. Isso é uma coisa que chamou muita atenção da gente acompanhando a Aninha, né? Acho que a prof. da Ana até está aqui na live, de olhar os pais, assim, de não saber que o filho ainda estava com dificuldade de leitura, porque não tinham esse tempo com os filhos. E agora surgiu essa oportunidade, então, de olhar com atenção para o filho, porque às vezes fica mais fácil a gente jogar essa responsabilidade para outro, né? Eu estou trabalhando, eu estou sei lá o quê, né? E aí a criança fica ali, ela fica ali, alguém vai tomar conta dela, né? Alguém vai tomar conta dela. Mas agora, como a professora da Ana, Flávia, viu? Oi, prof. A Flávia, a Flávia mora no meu coração. A Flávia já foi minha supervisora, sabia? É a prof. da Ana, uma baita prof, muito carinhosa, muito querida, não perde uma live do Falar Cura.
Me sinto muito honrada de ter ela aqui, porque ela cuida da minha filha também muito bem. Mas, assim, dos pais agora terem esse tempo de qualidade com os filhos, né? De parar e observar, não só a questão da presença do cotidiano ali, assim, mas se focar também na questão escolar da criança, que eu acho que é uma coisa que virou meme na internet, dos pais reclamando, eu não aguento mais videoaula, eu não aguento mais não sei o quê, a criança tem que ficar livre. E os pais se deram conta da importância de um professor, os pais se deram conta de que eles não sabem educar muitas vezes os filhos. Então, esse momento agora das famílias se darem, assim, a gente não sabe quando é que tudo isso vai acabar, mas quando acabar, que a gente tenha levado algum aprendizado. Tipo, poxa, agora eu preciso acompanhar o meu filho mais de perto. Não é só deixar ele na porta da escola e buscar ele. Eu preciso saber o que está acontecendo com ele. Eu preciso saber que além do aprendizado educacional, como é que está a socialização dele na escola, né? O meu filho, assim, várias coisas que a gente nunca parou para pensar e que agora a gente está ali dia a dia, está na nossa frente, né? A criança tá nos trazendo, tá nos falando. Então, essa questão, assim, de curtir esse momento, claro, o mundo tá uma loucura, a gente liga a TV, até aqui em casa a gente tem evitado de ficar botando muito no jornal e falando do vírus o tempo todo, que a gente sentiu que estava gerando uma ansiedade, assim, principalmente na Aninha, de morte, essas coisas. Então, a gente tem evitado um pouco. Mas, assim, de aproveitar esse momento e dar esse olhar para o nosso filho como é que tu falou assim? Gerenciar o tempo de uma forma de qualidade, né? E, claro, nós somos seres humanos, tem dias que a gente não tá bem, né? A gente não poder sair de casa, a gente não poder fazer um monte de coisa, mas saber que são crianças. Isso é uma coisa que todo dia eu tô mais estressada, eu penso assim, poxa, se eu tô estressada, eu com quase 35 anos na cara, que dirá essas crianças que estão aprendendo a administrar os seus sentimentos, né? Então, assim, são crianças, né? Eu percebo agora que a Carolzinha tá super agitada, ela tá se comunicando muito à base do grito, ninguém pode encostar nela. Isso é puro estresse, gente. Isso é puro estresse para uma criança que é super ativa, que esse ano começou a frequentar a escolinha, a mesma escola dos filhos da Clá, e que fez um mês de aula. Ela fez um mês de aula. Quando ela estava começando a gostar da coisa, acabou. Então, eu tenho que gerenciar não só os meus sentimentos maternos, mas também aprender a gerenciar os sentimentos dos meus filhos, né? Que eu acho que muitas mães, muitos pais, talvez tenham essa dificuldade de olhar para os filhos como pessoas, né? Pessoas que têm sentimentos, pessoas que, enfim. E eu queria te perguntar, tu já falou um pouquinho da Maria Clara, como é que está sendo para ela a questão dos avós, assim, mas tu percebeu alguma diferença neles, assim, mais sentimental das crianças, assim, tanto pro, né, ter vocês por perto, a saudade, a questão de não poder ver os amigos, como é que está sendo, assim, esse olhar em relação às crianças? Aqui, o que a gente percebeu bem desde o início, assim, foi no início eles faziam muitas coisas que a gente costuma falar assim para aparecer, sabe? Ah, parece que tá fazendo para aparecer, tá fazendo para chamar atenção. Na verdade, eles estavam nos mostrando com as atitudes deles o que eles estavam sentindo. Não foi bem tranquilo no início, assim, foram dias bem difíceis. Até que eu e o Marcelo a gente sentou e teve uma conversa franca, assim, que a gente não poderia, naquele momento, né, com 15 dias de pandemia rolando, tratar os nossos filhos como alunos de sexto ano. O que é isso, né? Que é aquela idade que os alunos acabam fazendo maiores enfrentamentos, fazendo mais birras, enfim, na escola, assim, a gente tem, se dá aula para o sexto ano, dá aula para qualquer nível. Porque é um ano muito peculiar, assim, sabe, de aprendizagens deles. E a gente se deu conta que a gente estava tratando eles como alunos de sexto ano, que na verdade o que é? A gente ia apagar incêndio, mas ao final do ano eles seriam nossos de novo. Diferente da escola, que eles passariam para outro ano e eles iriam ser felizes e a gente não ia mais ver, por exemplo. O que acontece, às vezes, essa é a sensação, às vezes. Não, é os nossos filhos, né? Então a gente começou a fazer um trabalho preventivo e não mais apagar incêndio. Então a gente começou a agir na raiz, sabe? Então quando eles vinham mostrar algum descontentamento ou fazer aquelas crises, sabe? Que tu sabe do que eu tô falando, sabe? Quando eles Sei, começam sei assim, bem.
a gente começou a estudar muito mais, eu e Marcelo, sobre parentalidade positiva, sobre disciplina positiva. A gente começou a estudar muito mais sobre formas de fazer intervenção e também, assim, de entender como aqueles pequenos cérebros ali estavam reagindo às nossas reações. E eu quero te dizer, e quero dizer aqui para todo mundo, a gente já numa live comigo, a gente teve a oportunidade de ouvir isso de uma psicóloga e depois de uma doula, né, educadora de disciplina positiva, que as crianças, elas ainda estão em desenvolvimento e essa parte do córtex frontal, ela vai terminar de se formar muito depois, lá até os 21 anos de idade a gente pode ter essa formação. E que os nossos filhos fazem, na verdade, eles têm muitos neurônios que são neurônios espelho. E o que os nossos filhos faziam pra gente era a tradução dos nossos sentimentos em ações. E isso pra gente, assim, veio e bateu forte, sabe? Tipo, meu Deus, é verdade. Eles estão colocando pra fora aquilo que a gente não coloca, porque a gente segura, mas eles sentem, porque eles estão espelhando. Sim. Então a gente começou a conversar mais, começou a sentar mais, a gente começou a traduzir os sentimentos deles e começou a validar muito mais os sentimentos. E isso é uma coisa que a gente já fazia, mas a gente fazia com menos intensidade. Mas a gente percebeu que quanto mais a gente faz, mais eles se... Como é que eu posso dizer? Não é que eles se acalmam mais rápido. Eu não quero que esse termo seja o marcador. Mas eu quero te dizer que, assim, ó, quanto mais a gente fala desses sentimentos, mais rápido eles identificam conosco, assim, as raízes, e melhor a gente soluciona a questão, sabe? Então, no início, tinha aquele negócio, assim, ó, de que nem tu fala nos teus stories, choros e ranger de dentes, né? Às vezes tem isso, mas tinha muito mais. E agora a gente tem episódios muito pontuais, assim. Acontece, e eu posso te dizer, assim, ó, com franqueza, que tem dias que a gente inicia e termina o dia e não teve um episódio. Por quê? Porque a gente já tá tratando na raiz, sabe? A gente já tá vendo, tá tratando com a previsibilidade. Não só mais previsibilidade de atividade, que era o que a gente estava preocupado no início, mas previsibilidade de sensação, de emoção. Então, quer ver assim, ó, a hora do banho. A gente sempre dá um banho dentro do ritual do sono. Faz 2 semanas que a gente tem feito a experiência de fazer a hora do banho no final da tarde, antes da janta. Isso não fazia parte do nosso ritual, tá? O banho estava conectado diretamente com o sono. A gente alterou um pouco essa rotina de sono, trouxe o banho para mais cedo, porque quando a gente ia dar banho, o João fazia, não sei se alguém da tua casa faz isso, mas o João estava no período cascão, que a gente estava dando esse nome para ele, que ele fugia, ele gritava, ele chorava, ele chorava muito, ele não queria ser o primeiro, daí a Maria Clara sempre tinha que ser a primeira, daí ela também não queria ser a primeira, sabe? Virava o circo. A gente trocou o horário do banho, ele nunca fez isso. Nunca. Inclusive, hoje eu tava numa reunião de trabalho e ele invadiu a reunião, né? Eu tava aqui no quarto, ele invadiu, foi direto pro banheiro e se pelou todinho. Ele disse que eu quero tomar meu banho. Daí fica assim, poxa, 2 semanas tu era o cascão da casa, tu não queria tomar banho. Então a gente trabalha na prevenção, sabe, Lu? E eu acho que essa é uma marca que a gente tem a oportunidade de fazer com os nossos filhos. É trabalhar ali, ó. Antes de tu incentivar para que o problema se intensifique e permaneça, a gente acaba dando ferramentas para eles para que a gente possa se livrar de alguns problemas. Porque afinal, se a gente está numa pandemia, trancados dentro de casa, vivendo 24 horas nesse local, não botando o nariz na rua, que diferença faz esse banho estar dentro da rotina do sono ou não? Isso certo? É verdade. E uma coisa... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Fala. Não, no que tu falavas, assim... Fala, mulher. Termina o pensamento. Fala. Não, eu terminei. Porque, na verdade, é isso, sabe? A gente vai caminhando e percebendo que caminho a gente está trilhando. E quando a gente percebe... Bom, tem coisas que não nasceram assim. Por que a gente permanece com essa atitude? E os nossos filhos têm nos ensinado muito sobre isso. Quando a gente sai dos nossos olhos aqui de adultos e entra e tenta enxergar com os olhos deles, por que não fazer alterações simples que podem nos ajudar, sabe? O pessoal tá botando comentários aí. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô lendo aqui assim que eu ia falar
Que assim, eu tenho falado disso muito no Falar Cura para adultos, para mulheres, para as crianças. Toda vez que a gente consegue nominar aquilo que a gente sente, que a gente consegue enxergar aquilo que a gente sente, consegue dar um nome, a gente consegue lidar com isso mais facilmente. Nós, adultos, na hora que eu percebo o que está me trazendo angústia, o que me traz raiva, a gente consegue lidar com aquilo e trabalhar pontualmente naquela questão. As crianças, elas não sabem. Elas não sabem. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar. Elas não sabem. Muitas vezes, elas, elas têm um rebuliço interior. Achar essa palavra, acho que ela é bem propícia. É um rebuliço interior e elas estouram no corpo, elas estouram em algum objeto, elas estouram na voz, mas elas não conseguem. Se eu perguntar para Aninha o que aconteceu, normalmente ela me diz, não sei, né? Mas se eu, como mãe, eu olho para ela e digo assim, Ana, tu tá com raiva, tu tá ansiosa com alguma. Quando eu dou um nome para aquilo, ela, ela que já tem 7 anos, né? Tá, vai fazer 8 agora em setembro. Eu vou dando características daquele sentimento para ela e ela diz, é isso. Então, se a gente conseguir ajudar a criança a perceber esse sentimento, vai acontecer isso que a Clá falou. A gente vai prever, vai prevenir uma bomba que estouraria depois. Então, assim, eu tô percebendo a questão da rotina de horário. Aqui em casa ela ficou totalmente assim. Início da quarentena, a gente tentava manter bem firme assim, a questão do acordar, a questão do dormir, a questão da soneca, que durante a quarentena a Carolina parou de fazer. Então, uma coisa que ela fazia, ela não faz mais. Até na escola, a escola ajudava, né? Porque a escola almoça e logo em seguida tem o soninho. Mas aí, pandemia, e aí os irmãos todos em casa reunidos, por que que ela ia dormir, né? Então, ela queria brincar. Então, essa questão da rotina foi modificando. E aí, a conversa também. Que diferença que vai fazer a gente dentro de casa, a hora que é a hora que é o banho, a hora que. Então, assim, a gente. Algumas coisas civilizou. Claro, a hora de dormir a gente sempre é muito rigoroso, pra não virar, tipo, festa, né? Não vai dormir. Teve um tempo que tava tendo aquelas live show, né, da Ivete, de não sei quem, e a Ana Clara pedia pra assistir. Ah, eu quero ver a live da fulana. Daí ela ia dormir 1 da manhã. A gente viu que não dava muito certo. Então a gente cortou essas regalias. Então, assim, a hora do dormir a gente é muito exigente, mas assim, a hora que vai tomar banho, a hora que do lanche, a hora de não sei o que, a gente começou a meio que jogar para a criança também ter esse fôlego assim, de que ela está em casa e que ela pode relaxar, porque é um ambiente estressante para nós adultos, né? Como tu falou, ter que ir no mercado sozinha, ter que fazer. Imagina uma criança nesses dias agora de calor. A gente mora numa casa grande, graças a Deus, mas a gente mora na frente de uma baita praça. Mas pensa numa praça grande, a Bem a Clarissa gente. conhece. É. E aí as criaturas olham para a praça e tu tem que dizer não, tu não vai. Não, tu não vai. Isso é muito estressante para uma criança, né? Então a gente precisa criar ferramentas de que elas possam relaxar, né? De brincadeira, porque assim, elas têm esses sentimentos, assim como a gente. Esses dias da semana, eu tive um dia muito, né? Mas assim, eu consegui eu mesma me resolver, eu sabia o que estava acontecendo, eu conseguia nominar. Mas as crianças não sabem. Então, se a gente conseguir ajudar elas nesse período, principalmente, assim, em que elas vão ficar mais ansiosas, que elas vão ficar mais tristes, né? A gente poder parar e ajudar elas, a gente vai estar dando uma educação emocional que vai ser para a vida toda. Então, voltando ao que a gente falou, essa é uma oportunidade que a gente está tendo de olhar para os nossos filhos integralmente. Integralmente, né? E sabe, Lu, que assim, a gente fala de nomear os sentimentos, mas eles acabam desenvolvendo. Quando a gente presta atenção nessa habilidade, tá? E a gente faz investimento nessa habilidade, a gente ajuda eles a desenvolverem sensos de vários tipos, né? E aqui em casa é muito presente, a Maria Clara começou a utilizar a palavra, a expressão. Isso não é justo. Isso não é justo. Quando acontece alguma coisa de embate entre os dois, que às vezes vai para o físico, mas muitas vezes eles ficam ali naquela implicância assim entre eles.
ela consegue falar, mas isso não é justo. Ele já fez isso, aquilo, aquele outro, e essa é a minha vez, por exemplo. Eles vão trazendo na linguagem aquilo que a gente insiste para que eles tragam, né? Que a gente faz com que eles façam, como é que a gente vai dizer assim, que eles dialoguem com a gente sobre o que aconteceu. E isso eu considero uma das maiores riquezas nesse período, assim, da gente poder falar, nomear, sentir, né? Porque é um sentimento e validar, tipo assim, tu tá sentindo isso e eu também sinto. Tu tem todo o direito de sentir isso. Tu não tá errada. Mas, de repente, tu poderia, da próxima vez, e daí dar estratégias para que da próxima vez, quando acontecer e esse sentimento vier te tomar conta, tu faça de outro jeito, né? E isso tem funcionado bastante. Claro que tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, porque seres humanos são, na faixa etária deles, imprevisíveis, né? Eles ainda estão se construindo, né? Mas que tem sido, assim, muito positivo nesse sentido, sabe, Lu? E outra questão que eu ia te dizer, que eu queria comentar, é essa questão, assim, que tu falou no início do perfil da mãe, né? Cada mãe tem... Ai, que linda! Oi, Cecília, bem-vinda! Eu fiz uma live com a Cecília Elau, ela é educadora parental também. Bem-vinda. Pedagoga, muito maravilhosa. E fala sobre disciplina positiva, sobre a educação pela conexão. E o que acontece, assim, que eu ia comentar contigo? Cada mãe tem uma forma de maternar, uma particularidade. A tua tu já expôs, né? Tu não tem essa habilidade de construção pedagógica para promover atividades pedagógicas com os teus filhos. E tudo bem, né? Não é uma habilidade que, de repente, tu vai querer até desenvolver, porque tu entende que o teu papel de maternar não é esse, e ok. O meu papel de maternidade ele já é um pouco diferente do teu. Eu já faço algumas promoções, mas porque é muito meu, né? Muito peculiar. E quando a gente se olha e se respeita e sabe que a minha educação não sobrepõe a tua educação, e a tua educação tem tantos valores quanto a minha educação, isso diminui, né? A tua live na quarta-feira foi sobre culpa. Mas diminui esse lugar de culpa. Porque eu entendo que eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. Né? Então, a gente também chega num ponto de pensar assim, tá, então eu tô vendo a Clarissa, porque no início as pessoas me mandavam muitos directs assim, ó, vou fazer isso, nossa, que legal, vai, eu não tinha pensado nisso. E sério, era uma enxurrada de notícias boas, sabe? Falando sobre isso, sobre esse momento, assim, tipo, tá muito legal, eu vou tentar com meu filho. Quando, na verdade, Lu, as mães piravam. Piravam porque não fazia parte do perfil daquela mãe, sabe? As mães queriam ser elas mesmas, elas não precisavam ser elas e mais um pouco de Clarissa. E aos poucos isso foi se desmistificando, sabe? Então, assim, as mães às vezes fazem algumas coisas que eu faço e partilham comigo, me mandam foto, me mandam testemunho, me chamam no direct, mas eu sempre tento trazer para elas essa questão, sabe? Tipo, nossa, que legal, teu filho deve ter ficado muito feliz com essa oportunidade, com essa atividade, com esse momento. Mas eu não desmereço ela em si, né? A formação, o sujeito que ela é. Ué, a Lu saiu. Vou tentar chamar de novo, tá? Então, gente, vou continuar falando sobre isso. A Lu vai entrando. Deixa eu só colocar aqui para chamar ela. A gente está quase no finalzinho do nosso tempo. Deixa eu pesquisar aqui. Acho que ela saiu e já vai voltar. Aqui, te achei. Lu, te chamei. Vamos ver se tu vem. Travou. Agora voltou. Tá? É que antes estava tua imagem paralisada e eu segui, porque algumas vezes Não, aconteceu pode. isso na live e tu em seguida voltou. Daí eu segui falando. Mas aqui a Cecília Tranquilo, tá pode falando, sim. né? Exatamente. Se não fala com a verdade, não flui. E é isso, né? A gente não precisa fazer com que todo mundo seja uma cópia ou que a gente só se inspire nesses aspectos pedagógicos ou, enfim, outros aspectos, tá? Mas eu falo pedagógicos porque é a minha área e o que as pessoas vêm pedir alguns auxílios para mim. Mas que a gente possa, sim, fazer promoções de diferentes formas e habilidades e atividades, mas que a gente possa dar valor para o nosso papel, para a gente enquanto autora dessa maternidade, né? Para essa pessoa que está ali
Deixa eu só tirar aqui para enxergar o tempo dela. Mas que está ali fazendo a maternidade com os seus traços, com a sua forma, com o seu jeito. Ninguém, na pandemia, precisa substituir a professora. A professora, ela está lá. As atividades que ela enviar vão ser particulares dela. Vai ser o toque dela na educação dos nossos filhos. Como muito tem sido proveitoso, assim, quando as profs mandam as coisas lá na página da Escola das Crianças, por exemplo. Mas em nada disso vai fazer com que eu seja uma mãe diferente porque a prof está mandando uma atividade X, ou porque a Clarissa me disse, ou porque ela viu num blog XYZ, ou ela comprou um PDF que é só de atividades pedagógicas. A gente tem que honrar esse lugar que já é nosso, que é de mãe dos nossos filhos. E quando a gente é mãe dos nossos filhos e a gente toma posse desse papel que é só nosso, que a gente pode se inspirar em várias pessoas, em muitas pessoas, mas que a gente tem os nossos traços de maternidade, fica leve. Fica tranquilo, fica fácil. Bom, talvez se eu usasse a tua estratégia, por exemplo, eu fosse ter um pouquinho mais de... Enfim, não sei nem usar a palavra do que poderia ser. Mas não seria eu. E talvez se tu fizesse ao contrário, também não seria tu. Então, esse momento, quando a gente descobre o nosso papel e evidencia ele e utiliza daquilo que a gente tem para dispor aos nossos filhos, a gente também preserva a nossa saúde mental. Que tu tanto fala também, sabe? Essa questão de saúde mental. De estar bem consigo, de poder dormir e estar com a consciência ok. Porque eu fiz aquilo que eu creio que sim vai ser e ter valor na minha maternidade, né? Então, às vezes, a gente é muito bombardeado por esse tipo de post, blog, e-mail, e a gente tem que, parece, ter uma proatividade e ser muito produtiva. Quando, na verdade, a gente tem que ser a mãe dos nossos filhos. Com presença, que a gente já falou, com carinho, com cuidado aos sentimentos deles, com a validação desses sentimentos, com a alteração das rotinas para que a gente possa ser ainda mais feliz. Ninguém está aqui para arrastar a corrente. Ninguém acorda de manhã para ser triste e dormir triste, né? E isso a gente vai se descobrindo com essa maternidade que se constitui. Os meus filhos, que são 2, são bem diferentes dos teus, que são 3. Por óbvio, né? E a gente precisa respeitar essa particularidade. Mas nada impede que eu possa, assim, me inspirar um pouco em ti, me inspirar um pouco na Fabíola, me inspirar um pouco na Cecília. Nada impede. A gente pode sempre buscar agregar, mas nunca deixar a nossa identidade para trás. Isso que tu falou agora é uma coisa fundamental, uma coisa que eu fiz durante a pandemia, porque eu segui algumas pessoas, a questão da gente estar direto, trabalhar no Instagram e seguir várias pessoas como referência, eu segui algumas pessoas que foram me deixando inquieta. Elas passaram do módulo inspiração para o modo inquietação. Assim, eu nunca vou ser aquela mãe, eu nunca vou conseguir fazer aquilo ali. Então eu ficava assistindo aquilo e assim, existe uma admiração pelas mães que conseguem fazer coisas que eu não consigo. Existe aquela admiração. E a gente tem que admirar e tentar modelar e tentar fazer o nosso melhor. Mas quando isso passa a gerar um peso do tipo, puxa, que mãe horrível que eu sou. Olha só a Mariazinha. Mariazinha tem 10 filhos e ela consegue dar conta dos 10 filhos em casa e eu não dou conta dos meus 3. O que eu fiz? Eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu tirei todo mundo que me causava essa sensação de que eu era incapaz, de que eu era menos mãe, que eu tenho pavor desse termo, que eu era menos mãe, que eu era... Não sei... Então, assim, eu comecei a fazer isso assim. Não, eu sou a mãe que eu posso ser, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, tentando fazer o meu melhor e sempre que eu tento falar isso para os meus filhos, assim, cada um entendendo como eles conseguem, mas assim, eu faço o que eu consigo, eu não sou perfeita, tem dias que eu acordo e também não estou bem, porque eu me preocupo muito na questão da educacional deles, porque como eu não tenho a questão pedagógica, eu deixo isso para a escola, que essa escola arrasa nisso aí. Eu tento gerir a questão emocional deles. Eu tento, me esforço, erro pra caramba, mas eu me preocupo em gerir a questão emocional deles. Do tipo assim, a mamãe também tá cansada, eu também tô triste, eu também não. Eu tento me preocupar com isso. Pra eles enxergarem uma maternidade minha, assim, muito próxima. De que eu não sou a Mulher Maravilha, de que a mamãe dá conta de tudo. Deixa que a mamãe resolve. Mamãe tá aqui, pode vir, pode bater, pode gritar, pode fazer o que quiser que a mamãe... Não, mamãe também precisa, né, de conversar. Então, acho que eu tento me preocupar muito com isso. E eu vi que eu tava querendo alcançar uma maternidade que ela não era minha. Ela não era minha.
por mais que eu achasse inspirador várias coisas, eu comecei assim, não, mas não sou eu não estou me reconhecendo nisso aí. Daí eu tirei todo mundo que me atrapalhava e comecei a focar naquilo que realmente engrandecia a minha maternidade, que eu acho que é isso que a gente precisa se reconhecer. Porque a gente, quando vira mãe, a gente parece que desliga um botão, assim, da pessoa, da mulher, né? A mulher, Luana, e vira mãe. E a gente precisa ligar esse botão para ser uma mãe melhor. Eu acredito que a gente precisa, não pode desligar esse botão para a gente ser uma mãe melhor, uma mãe que reconhece as suas incapacidades ou as suas capacidades, para tornar essa maternidade leve, não, né? Como tu mesmo falou agora, não dá para ser um pesar, não dá para ser aquela coisa desgastante. E normalmente se torna desgastante que é quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. Normalmente é aí que a coisa não encaixa. Eu tentar ser a mãe perfeita, eu tentar ser a mãe que consegue fazer tudo, e no momento que eu tento fazer tudo, muitas vezes eu acabo não fazendo nada. Então, se a gente conseguir fazer o que é nosso, bem feito, a gente vai. E é como tu falava, eu sou a mãe dos meus 3 filhos. Eu sou a mãe, eu sei como é que eu posso cuidar deles. E claro, eu sempre digo, eu acho que mãe tem que estar sempre estudando, né? Eu estou sempre lendo alguma coisa para tentar entendê-los melhor. Mas assim, sou eu. É a minha maternidade, é a forma que eu consigo. E acho que agora a quarentena está nos dando essa oportunidade, eu gostei dessa oportunidade de sermos a mãe que a gente sempre quis ser. E talvez o tempo não tenha nos permitido. Como é que Lu, nós a gente estamos de está tempo, chegando Clara? estamos nos minutos finais, falta aqui para mim uns 3 minutos. Ah, queria te falar assim que eu sou muito honrada de ter recebido esse convite teu. Embora a gente tenha, né, para o pessoal que está chegando agora, estado aqui no meu, no meu IG, essa live foi promovida pela Lu, né, para falar, porque é um falar que cura, na verdade, né, Lu? A gente fala dessas mazelas, dessas nossas lacunas maternas, e o quanto quando a gente fala, a gente consegue tapar esse buraquinho e ser mais nós do que nós sabíamos que éramos, né? Então, eu sou muito É feliz de ter verdade. recebido esse convite. Fiquei bastante feliz de poder estar conversando contigo. A gente conversava lá na escolinha, né, na porta da escola, na adaptação das crianças, e depois a gente parou de se falar, porque a pandemia É veio, verdade. enfim, né? Nos levou esse período também de proximidade. Mas quero te dizer que eu, daqui do lado de cá, te admiro muito e acho que o que tu tem feito de promoção dessa fala tem sido fantástico, assim, incentivado vou falar em gênero, né, em mulheres, porque eu acredito que esse, como tu falou, é o teu maior público, a usar da fala como um meio para curar algumas coisas e para tornar a vida melhor, né? Obrigada por esse momento, embora eu tenha sido anfitriã, mas obrigada mesmo, do fundo do coração, por esse tempo de conversa nossa. Eu que te agradeço, muito bom. Não esquece de salvar, que é tu que vai ser responsável aí pela parte administrativa da live, de salvar, que depois a gente vai compartilhar ela. Muito obrigada por estar aqui comigo, que a gente possa ter outros momentos de partilha, não só online, mas pessoalmente, né? Que em breve a gente possa estar junto, que possa juntar as crianças. A todas vocês que estiveram conosco, o nosso muito obrigado pelas partilhas, né? A gente cresce junto quando a gente fala, a gente se escuta, e quando a gente escuta o outro também, isso nos ajuda a sermos pessoas melhores. Então, que vocês possam, quem está aqui por causa de mim, possa curtir o perfil da Clarissa, quem está aqui por causa da Clarissa, possa curtir o meu perfil, para que a gente possa, então, crescermos juntas. Muito obrigada e até a próxima live. Até, obrigada, Lu. Um grande beijo, gente. Gurias, que são minhas amigas mais próximas que estiveram aqui com a gente durante essa hora. Obrigada, gurias. Tô louca de saudade, louca de vontade de ver vocês. E até lá, gente. Obrigada por estarem aqui partilhando com a gente também nos comentários tantas coisas que afetam vocês aí e que a gente precisa falar e falar bastante disso. Um beijo, gente.